Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, começamos a explorar a trajetória de Henry Purcell e suas obras para a corte inglesa. Vimos como se aproximou do teatro inglês nos seus últimos 5 anos de vida e que foi justamente com sua única ópera, Dido and Aeneas, que Purcell deixou sua marca definitiva no teatro lírico inglês. Hoje vamos mergulhar nessa joia barroca da ópera inglesa. Vamos nessa? O libreto de Dido and Aeneas, ou Dido e Enéas em português, foi escrito por Nahum Tate, inspirado no livro 4 da Eneida de Virgílio e também em sua própria peça, escrita em 1678, Brutus of Alba. A estreia da ópera é cercada de incertezas, mas acredita-se que tenha ocorrido por volta da primavera de 1689 na Boarding School for Girls, um internato para meninas em Chelsea. A obra revela a influência de Venus and Adonis de John Blow, perceptível tanto na sua estrutura de 3 atos, com prólogo alegórico, quanto no uso do coro e da dança para integrar a narrativa ao estilo da tragédie lyrique francesa. O coro desempenha múltiplos papéis, como artesão, feiticeiras, marinheiros, caçadores, cupidos, e o recitativo arioso segue de perto o estilo de Blow. Dido e Enéas teve uma nova apresentação em 1700, no Lincoln Inns Field Theatre, após a apresentação de Measure for Measure, ou Medida por Medida, de Shakespeare. Houve ainda uma reprise em 1704, mas depois disso a ópera caiu no esquecimento até ser redescoberta em 1895, no bicentenário da morte de Purcell, quando foi apresentada no Lyceum Theatre de Londres. A partitura mais antiga que chegou até nós data de cerca de 1777 e apresenta diferenças relevantes quanto aos libretos de Chelsea e de 1700. Não inclui o prólogo nem o final do segundo ato, organiza atos e cenas de formas distintas e omite várias danças, incluindo a dança final dos cupidos. Essa partitura certamente foi copiada de uma versão intermediária e está distante da de Purcell, que foi perdida. Porém, apesar de incompleta, o texto musical básico preserva a essência do estilo do compositor, os ritmos vocais refinados, as dissonâncias frequentes, a precisão na relação entre texto e música. Vários compositores, incluindo Benjamin Britten, fizeram tentativas na edição de Dido e Enéas. Uns mantiveram sem música os pontos em que as danças entrariam. Outros, como Britten, preencheram esses claros com músicas do próprio Purcell, tirada de outras obras. Agora vamos conhecer a história contada na ópera? Enéas, após escapar da destruição de Troia, segue para fundar uma nova pátria na Itália. Mas no caminho, faz uma parada inesperada em Cartago e lá se apaixona pela rainha Dido. Viúva recente e marcada pelas responsabilidades do trono, Dido resiste ao amor. Vamos ouvir suas confidências a Belinda na área "Ah, Belinda, I'm pressed with torment", que quer dizer em português: "Ah, Belinda, estou consumida pelo tormento".
Mas, com incentivo de Belinda, Didú se rende. O amor floresce e a corte celebra a alegria da rainha. Porém, nem tudo são flores. Forças sombrias conspiram contra o casal. Em uma caverna, feiticeiras tramam separar os dois, lembrando a Enéas que o seu destino é Roma. Vamos conhecê-las? Who like dismal ravens crying beat the windows of the dying. Appear at my call, and sharing the fame of the mischief shall make all Carthage flame. Appear, 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 appear. Após a noite de amor, o casal é cercado por cânticos de celebração. Vamos ouvir um trechinho de Belinda e do coro celebrando essa felicidade? Mas a ameaça se aproxima, a paz se rompe com uma tempestade invocada pela feiticeira. Os cortesãos e Didú fogem apavorados. Durante esse caos, um elfo, enviado pela feiticeira, disfarçado de Mercúrio, ordena que Enéas parta imediatamente para fundar a nova pátria em Roma. Enéas se vê dividido entre o amor e o dever. Decide partir. Didú descobre a decisão e, mesmo diante do arrependimento de Enéas, que resolve ficar, o rejeita. Ele escolheu primeiro ir embora. Após sua partida, Didú, dilacerada pela dor, canta o seu adeus em uma das áreas mais pungentes da história da ópera, When I Am Laid in Earth, que em português quer dizer quando eu for sepultada. Seu coração se despedaça em cada nota, até que o silêncio toma conta da cena. A rainha morre cantando. Vamos assistir um trechinho dessa área que nos leva a lágrimas? Nesse lamento final, com harmonias sutis e cordas suaves, desenvolvido por um tetracorde descendente, repetitivo, na linha de baixo, Purcell traduz em música o desespero contido e a dignidade de uma rainha abandonada. A dor de Didú se intensifica nos últimos versos. Remember me. E em português, lembre-se de mim, repetidos com uma crescente urgência até o silêncio de sua morte. É a tragédia em estado puro, sem excessos, sem redenção, apenas a beleza devastadora da perda. Essa área representa um dos momentos mais comoventes da história da ópera. E a ópera termina
com a dor de um coro de cupidos, testemunhas de um dilema entre o dever e o amor impossível que termina em tragédia. Vamos ouvir um trechinho? Maravilhoso, não? O link dos exemplos de hoje estão todos aqui embaixo, na descrição do vídeo. Como Blow, Purcell também contrariou a convenção do final feliz da ópera de seu tempo. Em Dido e Enéas não há final feliz. Nem em Deus Ex Machina, a ópera segue fiel à tragédia clássica. Além disso, o mensageiro divino, Mercúrio, é substituído por uma força maligna enviada pela feiticeira. Uma escolha que aproxima a ópera do imaginário popular, mais inclinado à fantasia do que a referências mitológicas eruditas. Considerada a primeira ópera inglesa de fato, Dido e Enéas é uma obra-prima, comovente, intensa e acessível. Uma das maiores tragédias musicais. Infelizmente, Purcell nunca assistiu à sua obra-prima apresentada em um palco. Morreu antes da primeira apresentação pública no Lincoln Inn Fields Theatre em 1700. Mas certamente nos deixou essa obra-prima imortal e muitas outras semi-óperas maravilhosas. Mas você já sabe, não é? Nosso tempo é curto e as semi-óperas de Purcell vão ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de conhecer um pouquinho sobre essa linda obra de Purcell, Dido e Enéas, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e, claro, se puder, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!